Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma empresa que foi uma promessa lá em 2014, 2015, mas por conta de algumas investigações, ela acabou sofrendo bastante nessa época. Mas calma, vou explicar um pouquinho melhor a situação, essa história, como é que se desenrolou naquela época. E a pergunta que fica é, como é que a empresa está hoje? Será que ela teve uma melhora nos seus resultados? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Mills. Se você nunca ouviu falar sobre ela, ou se já ouviu e tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, quais são os seus serviços, então fica até o final desse vídeo para você entenderem um pouco mais sobre essa empresa. E a Mills é uma das maiores empresas que atua no mercado de locação de plataformas elevatórias e também construção de alta complexidade aqui no Brasil. E só pra gente ter uma noção do tamanho dessa companhia, ela está presente em mais de 1.400 cidades e ela oferece um portfólio de serviços para diversos setores, como a indústria, o comércio, o setor de infraestrutura, a construção civil e também a agricultura. E ela também tem soluções de manutenção para edificações, limpeza, instalação elétrica, pintura e movimentação de estoque, entre outras atividades que envolvam trabalho em altura e também máquinas pesadas. E aqui já fica bem claro qual é o foco dessa empresa e de fato ela tem um trabalho muito forte, sempre quando a gente fala de construção em altura, mas também já tem outros tipos de serviço agregando ao seu negócio. E falando sobre o CEO dessa empresa, estamos falando de Sérgio Kariya. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o sobrenome dele, peço perdão, mas ele entrou na companhia lá em 2008 e se tornou diretor-presidente em janeiro de 2015. E anteriormente ele trabalhou na empresa Elevadores Otis por mais de 10 anos, e que isso é bem relevante, já que estão falando de uma empresa que é focada em altura e todo tipo de estrutura, principalmente quando a gente fala de construção civil. E ele é graduado em engenharia mecânica e pós-graduado em marketing e também possui um MBA em administração com foco e também especialização em finanças. E para esse setor, um CEO que de fato entende sobre trabalho em altura e também o setor de construção civil faz total diferença e faz total sentido ter uma pessoa dessa à frente de uma companhia focada nesse tipo de negócio. E agora falar um pouquinho sobre a história da Mills, ver aonde começou, quais foram os seus problemas até então e como ela está atualmente. E a Mills, a história dela começou lá em 1952. E sim, uma empresa já bem antiga, com bastante anos aí de vivência e bastante anos de história. Em 1997 nasceu a divisão de plataformas aéreas da Mills. Então ela passou um longo tempo aí sem ter nenhuma movimentação muito grande, mas lá em 1997 ela acabou fazendo a sua divisão de plataformas aéreas. Em 2003 a sua divisão aí de plataformas aéreas foi vendida por uma empresa argentina chamada Sulair Argentina, que renomeou a empresa para Solaris. Em 2010 aconteceu a abertura de capital da Mills, então a gente já consegue observar que é uma empresa que já está há bastante tempo aí tendo as suas ações cotadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Já em 2014/2015 houve o início do processo de reestruturação da Mills por causa da crise econômica. Isso se deve principalmente pela Operação Lava Jato. Mas calma, a Mills não foi diretamente investigada nessa operação e o que aconteceu foi que as empresas que eram clientes da Mills, essas sim foram investigadas na Operação Lava Jato. E com as informações da Lava Jato sendo intensificada a cada dia, os investidores acabaram vendo um risco muito grande em ter o seu capital alocado na Mills. E isso fez com que os seus números e também a sua cotação tivessem uma piora significativa. Um outro ponto bem importante é que, não sei se vocês lembram, eu comentei no início do vídeo falando que ela seria uma promessa, e algo curioso é que em 2014 aconteceu a Copa no Brasil e por isso a Mills estava cotada para ser uma das maiores empresas ou as empresas que iriam mais brilhar nessa época, justamente por conta da infraestrutura que iria ser feita naquela época. Porém, por conta dessa investigação, ela acabou sofrendo muito e o que seria uma promessa acabou se tornando aí um belo de um pesadelo. E os anos posteriores a 2015, ela acabou tendo que se reinventar, mudar aí um pouco o seu modelo de negócio e também diversificar o seu portfólio. Foi então que em 2019 aconteceu a incorporação da Solaris pela Mills. Fato curioso, a Solaris era uma empresa já da Mills, agora ela voltou a incorporar a mesma empresa, é um fato bem curioso. E essas duas empresas eram as principais do Brasil em alocação de equipamentos e ao se juntarem, elas se tornaram responsáveis aí por 28% de market share
ou fatia de mercado. E traduzindo esse parágrafo, lá em 2019 ela se tornou a líder no segmento de atuação. Em 2021 ela implementou ações para consolidação da cultura interna de ESG, então já pegando foco mais para esse lado de ESG, realmente vendo as tendências do mercado brasileiro e também global. Em 2022 a Mills fez a entrada na linha amarela, com locação de retroescavadeira, tratores e motoniveladoras através da aquisição da Triangel. E essa foi a história da Mills. Apesar de ser uma história que começou lá em 1952, acabou que ela não teve muitas aquisições, mas ficou focada no seu negócio, expandiu e também ganhando mais market share. Eu vou falar um pouquinho sobre a visão geral dessa empresa e eu vou começar trazendo quais são as suas 3 linhas de negócio, que hoje são a Rental Leves, a Rental Pesados e também Formas e Escoramentos. Vou entrar em detalhes um pouco maior em cada uma dessas linhas. Começando pela Rental Leves, que é o fornecimento de locação e venda de plataformas elevatórias, compressores de ar, geradores, elevadores pessoais e torres de iluminação. E essa linha de negócio é amplamente utilizada, tem uma diversidade bem alta e é principalmente utilizados em estaleiros, galpões, obras, filmagens e também shows, limpeza, restauração, hidrelétricas, enfim, em uma gama bem grande de setores. E no geral, essa linha de negócio, os seus contratos têm um prazo médio de 8 até 12 meses. Alguns contratos até vão além disso, mas de fato você consegue observar que esse é uma linha de negócio voltada para o curto prazo. E falando da Rental Pesados, e aqui vai ser o fornecimento de locação e venda de máquinas pesadas, com a linha amarela, e é que eu tô falando aqui. Escavadeiras, retroescavadeiras, pá carregadeiras e também outros tipos de maquinários. E apesar de não parecer, essa linha de negócio também é amplamente utilizada em vários setores, como o agronegócio, que ela pode usar para preparo do solo, movimentação de grãos, portos, movimentando em materiais a granel, mineração, que vai ser na extração, carregamento e transporte de material, construção, aqui vai entrar terraplanagem, escavação e obras em geral, florestal e entre outros setores. E no geral, os seus contratos nessa linha de rental pesado são de longo prazo, sendo comuns contratos com duração de 4 até 6 anos. E Formas e Escoramentos, a sua última linha de negócio, eu não entendo muito a fundo sobre esse tipo de negócio, então eu vou pegar uma definição do Google só para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse segmento. De acordo com o Google, ela fala da seguinte forma: a finalidade dos escoramentos e formas é suportar o peso de toda a estrutura pronta e distribuir ao solo e aos pavimentos inferiores de onde será efetuada a concretagem. Então, de fato, vou tentar colocar aqui para vocês uma imagem mostrando que essa estrutura de ferro seria os escoramentos, que é essa linha de negócio da Mills. E essa estrutura também é amplamente utilizada e alguma das suas aplicações na hidrelétricas, rodovias, grandes construções, ferrovias, pontes e também recuperação de fachadas. E os prazos contratuais dessa unidade de negócio variam de 9 até 24 meses, sendo que esses serviços que são prestados são críticos, Pelo que deu a entender, são algo que de fato é de extrema relevância quando a gente vai fazer uma construção de alguma coisa. Até se tiver algum engenheiro vendo aqui, por favor, deixe nos comentários se essa informação de fato é a mais correta e também é aceitável. E fala um pouquinho sobre o market share, a fatia de mercado da Mills, e nessa imagem fica bem claro aí o tamanho que é o mercado, o tamanho que a Mills representa para esse setor. Mais uma coisa que nós podemos observar olhando essa imagem é que de fato é um setor com muitos players, tem vários competidores, mas que a Mills aí tem 30% de market share, fatia de mercado extremamente elevada, então de fato tornando ela uma líder desse mercado. Agora falando um pouco sobre as suas filiais e também o seu crescimento. Nessa imagem consegue observar esses dois pontos. Em 2019 ela contava com 31 filiais e agora em 2022 já estava com 55 filiais e estava presente em praticamente todo o Brasil. Um outro ponto bem relevante é que estar presente em quase todo o Brasil vai mitigar um problema que é o frete. Lembrando que ela trabalha com veículos e equipamentos leves e também veículos pesados. E quanto mais longe ela tiver do seu cliente, mais custoso vai ser. Quanto mais perto ela estiver do seu cliente, mais barato vai ser essa conversão e também vai ser a empresa conseguir alugar esse equipamento que ela precisa para fazer sua construção ou fazer algum tipo de trabalho com esse maquinário. E entrando no assunto mais importante desse vídeo é de fato a eficiência dos seus custos. E a idade média dos seus equipamentos são de mais de 9 anos e os seus custos são
controlados dos seus equipamentos. E fazendo um parênteses aqui para vocês, a Mills, apesar de ter um case bem parecido, é muito diferente com uma empresa que aluga carros. Eu vou trazer para vocês essas diferenças só para a gente entender como é que funciona esses dois modelos de negócio. E quando nós falamos de uma empresa que aluga carros, então compra uma frota muito grande de veículos e disponibiliza para os seus clientes, o cliente é aquele que vai para outro estado e precisa se locomover, então ela precisa de um veículo. A locadora faz a aquisição de vários veículos e deixa a disponibilidade para os seus clientes, e quanto mais novo for o carro, mais vai chamar a atenção. Já que nada adianta você ter um carro aí de 10 anos atrás, por mais que esteja ok, esteja operando, ainda assim vai ser um carro aí de 10 anos atrás, e isso vai impactar a visão do seu cliente. Levando esse ponto em consideração, a empresa vai querer se desfazer o mais rápido possível dos seus ativos. E esse é o ponto bem diferente do modelo de negócio da Mills. E a Mills vai querer ao máximo conservar o seu equipamento, porque ela já fez a compra uma vez do seu maquinário, e quanto mais ela conseguir prolongar a vida útil desse bem, melhor para a Mills. Isso porque nesse caso, os seus clientes, então as empreiteiras, não estão ligando se é um modelo mais novo, um modelo mais recente, mas sim se ela está operante. E isso faz toda a diferença na hora que você vai analisar um ativo. Então perceba que são até empresas até que parecidas, né, com aluguéis de alguma coisa, de algum ativo, porém a maneira que se dá, né, a sua linha de negócio, seu modelo é completamente diferente. Enquanto a locadora vai ganhar aí com a reposição de novas frotas, a Mills vai trabalhar com a conservação dos seus ativos. E um outro dado para complementar isso é que a empresa tem um ganho de pelo menos 5 anos de vida com um investimento em torno de 30% do valor de aquisição. E agora falar um pouquinho sobre o segmento de atuação da Mills. A gente consegue observar que ela está muito presente no agro, portos e também em construção, porém agora com a aquisição da Triangle ela já consegue atender aí outros tipos de mercados. E outro ponto aí que ela pode se beneficiar no futuro é a entrada na mineração e também em specialties. Então são dois mercados que ela não atende tão forte, mas que pode estar no radar dela aí no futuro. Um outro número relevante para essa análise é de fato a sua frota, que vem aumentando a cada trimestre. Nessa imagem fica bem claro aí o tamanho que é a frota dessa companhia. E você pode estar se perguntando, será que a Mills trabalha exclusivamente com indústria de construção? E eu vou trazer uma imagem que vai te ajudar a tirar essa dúvida. E aqui trazendo para vocês a receita líquida no quarto trimestre de 2022, a gente consegue observar que realmente a indústria de construção é a maior porcentagem, com 29%, porém ela está bem diversificada em outros segmentos. Então, siderurgia, metalurgia, química e petroquímica, serviços. E o que me chamou mais a atenção também é o agronegócio, que ela conseguiu aumentar em 4 pontos percentuais com a entrada, né, com a linha amarela, que é um ganho bem expressivo em pouquíssimo tempo. E na sua linha de negócio de formas e escoramentos, o volume de vendas acabou sendo um pouquinho menor, porém, algo que tem que ser pontuado é que essa faz parte da estratégia da companhia de elevar a rentabilidade do negócio com forte geração de caixa e manter o seu market share de cerca de 50%. E notem que ela teve uma diminuição da sua receita, né, do seu volume de vendas, porém ela está tentando manter a sua rentabilidade, então ficou bem próximo, ela acabou não tendo uma diminuição tão grande e continuou com os seus 50% de market share ou próximo a isso. Então são números bem expressivos, bem interessantes para essa companhia. E vai falar um pouquinho sobre os números do quarto trimestre de 2022, começando pelo cronograma de pagamento da dívida e também a sua dívida líquida e o seu caixa. E nessa imagem fica bem claro aí que a sua dívida está bem distribuída, porém, 2025 e 2026 serão os maiores anos aí de pagamento de dívida. Porém, se você pegar o quadro de baixo, então olhando a dívida líquida, a gente consegue observar que a dívida bruta ela realmente está aumentando no passados trimestres, porém o seu caixa também está aumentando significativamente e atualmente, olhando assim, a sua dívida líquida lá no quarto trimestre de 2022 é quase inexistente. E a próxima imagem vai trazer a receita líquida dessa companhia, e aqui vai trazer dois quadros. O quadro da esquerda vai trazer a receita líquida por TI, e no quarto trimestre a alocação de fato foi bem superior a qualquer tipo de outra receita de outros negócios, e no somatório anual é bem superior aí ao ano de 2021. Já a receita líquida por tipo, né, de unidade de negócio, a gente sabe e consegue observar bem fácil que o rental é de fato a receita líquida maior da Mills. Formas e escoramentos também tem uma participação, mas bem menos significativa do que o rental. Nessa próxima imagem eu vou trazer para vocês os custos e também o lucro líquido, e no quadro da esquerda a gente vê o custo e as despesas, e aqui, né, os principais são custos das mercadorias vendidas e também custo administrativo.
os outros dois custos acabam não tendo uma relevância tão grande assim. Já o seu lucro líquido no quarto trimestre de 2022, a gente vê novamente, né, corroborando com a receita líquida por unidade de negócio, de fato o rental foi o que teve o maior percentual nesse trimestre. Porém, olhando aqui o terceiro trimestre de 2022, ela teve uma diminuição, principalmente quando a gente fala do rental, né, desse negócio. E pegando, né, o somatório de 2021 e também 2022 aí para a companhia foi bem superior ao ano de 2021 nessas duas linhas de negócio. E chegou a hora de falarmos um pouquinho mais sobre a nossa análise subjetiva, que eu trago para vocês a nossa análise SWOT. Lembrando que aqui eu sempre aponto para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. Lembrando que aqui não tem certo ou errado, é só a minha visão do que eu vi da companhia até o momento. E bora lá para as forças. A primeira que eu trago para vocês é que ela tem um portfólio bem diversificado no seu segmento de atuação. Ela não trabalha somente com construção civil, ela tem várias outras linhas de negócio e um portfólio bem diversificado nessa questão. A empresa está aumentando a sua frota, então trazendo mais ativos para atender mais clientes ainda. Ela também é líder de mercado, como eu trouxe uma imagem para vocês, ela tem 30% de market share num segmento extremamente pulverizado e cheio de competidores. A empresa possui margens bem elevadas, bem interessantes, justamente a gente vê, né, na sua geração de caixa e fazendo um comparativo com a dívida hoje, atualmente ela praticamente não tem dívida nenhuma, e com margens elevadas nós temos também uma forte geração de caixa. E para essa empresa, de fato, geração de caixa é bem relevante. Ela pode comprar mais maquinários e também fazer a manutenção preventiva dos seus bens. E as fraquezas, a primeira que eu trago para vocês é alto investimento em maquinários. São realmente máquinas com custo bem elevado, então ela precisa ter um caixa que comporte essa operação. Outra fraqueza é a alta necessidade de manutenção da sua frota. Ela necessita de fato deixar o seu maquinário operante. Necessidade de mão de obra especializada aqui de fato indo para a manutenção dos seus ativos. Ela vai precisar de pessoas capacitadas e também peças específicas para fazer essa manutenção preventiva dos seus ativos. Uma outra fraqueza é que a maioria das peças que ela utiliza para fazer essa manutenção preventiva vem de empresas fora do Brasil. Então ela tem que comprar o material em dólar ou em outra moeda e só que ela receita aqui no Brasil em real. Então tem que cuidar com essa disparidade de valores. Agora, falando das oportunidades, a primeira que eu trago para vocês é o investimento na conservação do seu maquinário. Então, o que era uma fraqueza, ter essa manutenção constante, agora se torna uma oportunidade. E é legal ver essa fraqueza, de fato, a empresa tornando ela uma oportunidade para o futuro. Expansão da sua área de atuação, eu trouxe uma imagem para vocês ilustrando aí dois segmentos que atualmente ela não tem tanto foco, mas que ela pode vir a se aproveitar no futuro. E entrada em novos negócios, como aconteceu no quarto trimestre com a linha amarela. Isso já possibilitou ela ter um ganho de 4 pontos percentuais lá no agronegócio, só entrando nesse nicho de mercado. E agora, falando das ameaças, a primeira que eu trago para vocês é a regulamentação. Principalmente aqui no Brasil não tem muito o que fazer, vai ser quase sempre uma ameaça para todas as empresas. Isso é uma ameaça que infelizmente está presente. A falta de peças para reposição também pode ser uma ameaça gigantesca. Sem esse material ela não consegue dar o devido cuidado para os seus ativos. E também o aumento dos custos. Aumento da taxa, aumento de qualquer tipo de custo elevado pode impactar a companhia significativamente. E essa foi a nossa análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui, deixe nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E fazendo um resumo de tudo que nós vimos até agora, eu considero a Mills uma empresa extremamente consolidada. A história dela teve início lá em 1952 e também ela conseguiu fazer um turnaround lá em 2014, 2015, quando estava tudo contra ela. Conseguiu agora, a gente consegue observar que de fato ela tem um horizonte aí bem promissor. Possui uma forte geração de caixa, as suas dívidas são quase inexistentes e também uma grande expansão do seu negócio, além de ter um market share bem elevado. E se você gostou da empresa e quer ser um sócio dela, na data de gravação desse vídeo, a cotação na Bolsa de Valores está em R$ 10,72. Se você gostou desse conteúdo e gosta de analisar ativos e gostaria de fazer parte de um grupo seleto de pessoas e também tem esse mesmo interesse, nós temos um grupo privado onde acontecem análises semanais de ativos e você pode tirar qualquer tipo de dúvida de forma ao vivo e na hora. Então não perca mais tempo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo onde você vai ser direcionado para nossa página e lá você vai ter todas as informações que você precisa. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir também, compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!